Olá, professor. Meu nome é José Alexandro. Hoje nosso grupo vai apresentar as técnicas para o jogo de xadrez. Meu grupo é composto por mim, José Alexandro, Ana Gabriela, Peterson William e Victor Cauê. Vamos mostrar algumas técnicas, como eu disse, para o jogo de xadrez, como vencer e algumas relações de como isso pode ajudar a melhorar nossas habilidades lógicas a partir desse jogo. Aqui está a nossa agenda, que vai desde a introdução até como saber utilizar o roque, que é uma técnica onde vamos falar um pouco sobre a história, principal torneio, entre vários outros tópicos que vamos passar explicando um pouco mais ao decorrer da apresentação. Compreender os fundamentos do xadrez é crucial para se tornar um jogador habilidoso. Desde a valorização das peças até a execução das jogadas estratégicas, cada aspecto do jogo desempenha um papel muito importante na busca pela vitória. Nesse sentido, nós vamos explorar durante essa apresentação algumas das etapas fundamentais para aqueles iniciantes que desejam aumentar a probabilidade de vitórias nos jogos. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a história do xadrez. Ele surgiu na Índia durante o século VI, e ele era conhecido lá originalmente como chaturanga, que traduzido significava os 4 elementos de um exército. Com o passar do tempo, o jogo seguiu para a China e a Pérsia, e daí o termo xadrez então surgiu, sendo derivado da palavra chá, que significa rei. Na foto ao lado, nós podemos ver Wilhelm Steinitz, o primeiro campeão mundial de xadrez. Esse campeonato, o campeonato mundial de xadrez, ele ocorreu em 1866, o primeiro, né? E Steinitz, ele manteve esse título desde esta data até 1894, mas isso vai ser mais falado à frente agora. O Campeonato Mundial de Xadrez é o maior evento da modalidade no mundo. Ele consegue arrecadar jogadores de todo o mundo para disputar o título de maior xadrez do planeta. O evento acontece em diferentes lugares do mundo. Ele é organizado pela FIDE, que é a Federação Internacional de Xadrez. Porém, a abreviação ela vem do francês, Fédération Internationale des Échecs. Temos alguns nomes importantes nessa competição. O primeiro, podemos citar Wilhelm Steinitz, que foi campeão de 1886 até 1894. Ele é o primeiro campeão mundial de xadrez no mundo, além de desenvolver técnicas quase que científicas que influenciaram as futuras gerações do xadrez. Em segundo, temos Emanuel Lasker, que foi campeão de 1894 até 1921. Ele foi o segundo campeão mundial após derrotar o Wilhelm. Ele se tornou o maior campeão consecutivo, conseguindo 27 títulos consecutivos. Ele usava de uma artimanha em que ele usava psicologia para que cada jogada incomodasse seus adversários, assim conseguindo uma vitória. Partindo agora para uns momentos mais atuais, temos Magnus Carlsen, que é um norueguês de 25 anos e ele é atual campeão de xadrez no mundo. Ele conseguiu seu título em 2013 e mantém até hoje. Ele é o maior pontuador de rating da história do xadrez. Bom, uma das técnicas mais importantes que todo bom iniciante ele tem que dominar não necessariamente dominar, mas para saber antes de começar de fato a jogar o xadrez, é compreender o valor das peças. Esse valor, ele não existe de fato, tá? É algo mais assim fictício, só para você ter uma noção do quanto que a sua peça vale e se realmente vale a pena você sacrificar ela para não estar trocando 6 por meia dúzia ou tá literalmente sacrificando uma peça à toa, digamos assim. E aí, os valores que são tradicionalmente atribuídos a essas peças o peão vale 1 ponto, o cavalo e o bispo vale 3 pontos, a torre vai valer 5 pontos, a rainha vale 9 pontos e o rei, ele não tem como atribuir um valor numérico porque ele é a peça mais importante. Então, é ele que você sempre vai ter que proteger porque o jogo, de fato, gira em torno dele. É importante destacar que esses valores, eles podem mudar ao longo do jogo, no sentido de que, em algum momento, em algum determinado momento, possa ser que um peão se torne mais valioso do que um bispo, ou que o seu cavalo esteja desempenhando uma funcionalidade inferior à do seu peão também. Enfim,
é importante analisar de acordo com a jogabilidade do jogo. Mas, no geral, esses são os valores que são pré-atribuídos a essas peças. Então, agora eu vou falar um pouco sobre como projetar uma boa jogada de abertura. Destacando aqui uma parte que eu achei importante colocar no slide, que é entender os objetivos de uma boa jogada de abertura é fundamental para estabelecer uma estratégia para o resto da partida. Agora eu vou falar um pouco sobre os princípios importantes. Eu separei 4, onde o primeiro se trata da ocupação do centro. Ou seja, o que seria essa ocupação do centro? É você mover seus peões ocupando o centro do tabuleiro, isso permitindo com que você desenvolva melhor suas peças mais poderosas, digamos assim. Aquelas que têm um maior poder de ataque. O segundo ponto é o desenvolvimento das peças. Como o próprio nome já diz, é você priorizar o desenvolvimento das suas peças. Principalmente a do cavalo e a do bispo. Por que essas duas? A do cavalo é como se fosse uma peça especial. Ela é a única que consegue pular, digamos assim, outras peças. Então, posicionando bem, você pode ter uma grande vantagem se o seu adversário não perceber alguma jogada que você esteja querendo fazer. E o bispo, por conseguir atacar em toda a diagonal. Isso, você sabendo desenvolver bem essa peça, pode ser uma grande vantagem para você diante do seu adversário. Outro ponto é a iniciativa e controle. Pois bem, aqui pode ter dois lados. Você ser o branco ou você estar com as peças pretas. Quem tem as peças brancas é os que começam. Então, se você tiver com a peça branca, como o próprio nome fala, iniciativa e controle. Você tem que ter uma iniciativa e tentar controlar o tabuleiro, fazendo com que seus ataques sejam perigosos para o seu adversário. Já se você tiver com as peças pretas, você tem que ter uma posição mais recuada, esperando uma leve distração ou uma exposição do seu adversário, fazendo com que você aproveite disso e leve vantagem. O outro tópico é evite mover a mesma peça duas vezes. Ou seja, a não ser que você esteja diante de um certo perigo com aquela peça que você acabou de mover, evite movê-la duas vezes seguidas, porque isso vai atrapalhar o desenvolvimento de outras peças, mesmo sendo mais poderosa ou não. Mover a mesma peça duas vezes acaba deixando você meio que atrasado em relação ao seu adversário. Essas técnicas que eu acabei de falar, elas ajudam você a ter uma boa iniciativa no jogo, a ter uma boa abertura, mas não quer dizer que se você começou com uma determinada abertura, quer dizer que você tem que ir até o final com ela, até o final da jogada com ela. Digamos que você está correndo algum perigo ou viu que aquela não foi a melhor abertura a ser tomada. Você pode mudar, fazendo com que o jogo não se complique para o seu lado. Bom, outro ponto muito importante que a gente tem que destacar quando a gente está jogando xadrez é a questão de planejar as próximas jogadas. E aí, a gente separou 4 técnicas de planejamento de boas aberturas e tudo mais que você pode fazer para ter um maior controle sobre esse planejamento de jogadas. E aí, a gente elencou a abertura Ruy Lopes, a abertura inglesa, a abertura do rei e a abertura da rainha, que é o que a gente vai estar debatendo mais para frente. Falando da primeira estratégia, a abertura de Ruy Lopes é uma abertura clássica que se concentra em desenvolver rapidamente as suas peças e controlar o centro do tabuleiro, principalmente com os seus bispos. As brancas, que são as primeiras a jogar, avançam seu peão do rei 2 casas para frente, indo de E2 para E4. E se a jogada do oponente, após essa, for avançar o peão dele diretamente à frente do seu peão, do peão branco, então move-se o cavalo para F3 e em seguida coloca o bispo na posição B5, deixando assim o peão do oponente em E5 vulnerável, podendo ser atacado pelo cavalo. E desse modo ele vai ter que fazer algum tipo de defesa que vai dar a você uma abertura para ir começando a controlar o jogo. Bom, a segunda técnica que a gente elencou, técnica de abertura, foi a abertura inglesa. E aí, como que ela funciona? A gente move
tanto o peão do bispo da rainha quanto o peão do cavalo. E aí a gente move 2 casas para frente, porque, como já devem bem saber, o peão na primeira jogada ele pode avançar 2 casas ou 1 casa, mas aí as 2 casas só é permitido na primeira vez. E aí como que acontece? A gente avança esses 2 peões. E à medida que a gente consegue avançar esses 2 peões, a gente vai conseguir ter uma mobilidade maior, tanto do bispo do rei, quanto também do cavalo da rainha. Vai ter uma abertura melhor para eles. E aí, a partir disso, a gente vê se é o peão ou se é o cavalo que vai ser melhor utilizado naquela jogada, porque vai depender da resposta do adversário. Temos a jogada que a gente chama de abertura do rei, né? Ela consiste em querer desestabilizar os mais iniciantes no jogo. Então nós pegamos nossos peões, que normalmente vão estar nas posições E2 e F2, e vamos avançar com eles, como uma jogada de abertura, né? O lado adversário normalmente vai querer atacar também, então vai tirar os peões deles, né? Os que defendem o rei, fazendo com que haja uma abertura que conseguimos atacar, criando dificuldades para o adversário. Então, agora estarei falando um pouco sobre a abertura da rainha. Abertura essa que se concentra no domínio do centro do tabuleiro, e como eu tinha falado antes, essa técnica baseia-se nos peões começarem meio que dominar o centro, e as peças de maior poder consigam se desenvolver, levando perigo ao adversário. Como destacado aqui no slide, o peão da rainha vai sair da posição D2 para a D4, e o peão do bispo vai sair de C2 para C4, isso permitindo com que cavalo, bispo e rainha consigam se desenvolver e consiga levar perigo ao seu adversário se ele não tiver uma jogada bem planejada antes. Vale destacar que em todos os exemplos aqui mostramos as técnicas sendo utilizadas com as peças brancas. As peças brancas, elas são as que começam a partida, mas isso não quer dizer que você não possa utilizar essas técnicas quando se estiver com as peças pretas. E também vale destacar que essas técnicas não são infalíveis. Vai depender muito do estilo do jogador e do momento em que elas estão sendo utilizadas. Então, aqui nesse slide, separei uma jogada no meio de uma partida, onde seria para avaliarmos a melhor jogada possível nesse momento. Está dividido em 4 tópicos, onde 3 jogadas não são tão ideais e uma delas sim. Vamos ver por quê. A primeira se trata de matar o bispo preto com a rainha de D1 para G4. Por que não seria uma boa jogada? Porque ao você matar o bispo que está em G4 com a rainha, você perderia a sua rainha facilmente para a rainha do oponente. O outro é mover o peão H2 para H3. Assim que você mover seu peão H2 para H3, o bispo que está no G4 mataria sua rainha. Isso não seria legal, perder uma peça tão importante a essa altura. E a próxima jogada seria proteger a rainha branca, sacrificando o cavalo G1 ou o cavalo C3 para E2. Você evitaria a morte da sua rainha, porém estaria perdendo uma peça importante, sendo que tem uma jogada melhor. Essa jogada seria basicamente a ideal nesse caso, que seria proteger a rainha branca, sacrificando o peão F2 para F3. Fazendo isso, digamos que o bispo matasse seu peão. Então você mataria agora o bispo, que estaria em F3, e assim estaria ainda protegendo sua rainha. Bom, agora eu vou dar uma pequena dica de um possível checkmate que você consegue fazer utilizando a técnica chamada Schooler's Mate. Como que funciona essa jogada? Primeiramente, é importante destacar que ela só vai poder ser utilizada uma vez por jogo, porque ela é facilmente identificada. Porém, se você for iniciante e você estiver jogando com outro iniciante, é possível que ele não perceba, porque é um checkmate quase que instantâneo. Você move poucas peças e logo no começo já encerra o jogo.
E outro ponto importante é que ela não é uma jogada muito ética quando você vai para um nível mais refinado de xadrez. Então, eles não costumam utilizar muito essa técnica, primeiro porque é fichinha para eles e também porque não é uma estratégia muito bonita de se vencer, mas funciona. E aí, primeiro, como que você faz? Você vai avançar o peão do rei uma casa, como está elencado aí no exemplo. Em seguida, você vai colocar o bispo do rei para C4 e vai atacar a casa F7. Em seguida, você vai mover a rainha para F3 e vai alinhar com o bispo para que possa fazer a ameaça do mate. E aí, em seguida, essa ameaça ela vai ocorrer na casa F7. E aí, em seguida, você vai mover a rainha para F7 e vai realizar o checkmate. Isso, claro, se o seu adversário mover o jogo a seu favor, né? Porque vocês vão ver em seguida que existe um contra-ataque que pode ser feito e que vai detonar facilmente essa técnica. Agora estarei falando sobre como se defender ou contra-atacar a jogada Scholar's Mate. Ela se trata basicamente de você empurrar o cavalo como bloqueio. Como seria isso? Você está tirando seu cavalo de G8 para G6. Isso vai fazer com que, se a rainha matar seu cavalo, ela vai acabar morrendo para o seu peão e meio que acaba a jogada inicialmente planejada pelo seu adversário. Isso vai fazer com que ele tenha que voltar a rainha para o ponto inicial ou planejar um novo tipo de jogada sem ser mais o Scholar's Mate. Controlar os quadrados centrais do tabuleiro é uma estratégia fundamental do xadrez, e existem duas abordagens gerais para alcançar esse controle. A primeira é Supported Middle, centro suportado, e a segunda é Using the Flanks. Ambas essas abordagens elas têm suas vantagens e desvantagens, e a escolha entre elas vai depender muito do seu estilo de jogo pessoal e da posição que as peças estiverem ali no tabuleiro. No entanto, o objetivo final das duas é o mesmo: controlar os quadrados centrais do tabuleiro para dominar o ritmo do jogo e a direção do jogo. Falando agora sobre cada uma delas especificamente, Supported Middle é uma abordagem mais tradicional onde você vai movendo suas peças lentamente em direção ao centro do tabuleiro, com o objetivo de ocupar e controlar esses quadrados centrais. Peças como cavalos e bispos são desenvolvidas para apoiar um ao outro e oferecer um suporte mútuo, caso atacadas, sendo boas para o ataque e também para a defesa. Isso cria uma posição sólida e flexível, permitindo que você mantenha um controle do centro do tabuleiro enquanto se prepara para avançar suas peças de forma mais agressiva. Já a segunda abordagem, Using the Flanks, é uma abordagem mais moderna, que vai enfatizar o controle do centro do tabuleiro através das suas laterais. Suas torres, rainhas e cavalos percorrem as fileiras e colunas laterais do tabuleiro, atacando os quadrados centrais de ângulos diferentes. Isso vai dificultar com que o oponente possa avançar suas peças para o centro sem que haja uma oposição. Você sempre vai estar pronto ali para poder atacar, para poder recorrer a um avanço dele. E essa abordagem pode levar a um jogo mais dinâmico e tático, com oportunidades de ataques em várias direções. Temos a tática de desenvolver cada peça de uma vez. Essa é uma abordagem sólida do xadrez e ela faz com que construamos nossa posição de forma gradual e também faz com que evitemos erros prematuros. Algumas das razões para que usamos essa tática é a gente possuir um melhor controle, a gente evitar movimentos repetitivos, prevenirmos fraquezas e a gente possuir um maior equilíbrio entre ataque e defesa. Bom, a última estratégia que nós vamos explicar um pouquinho como que ela funciona é o rock. Então, como que você faz para saber utilizar ele? Bom, basicamente você vai ter que liberar o caminho. Qual caminho seria esse? O caminho que existe entre o rei e a torre do rei. E aí você tem que liberar ele de alguma forma para que fique um vácuo entre o rei e a torre.
E aí, quando você tiver com esse caminho liberado, você vai conseguir mover os dois ao mesmo tempo em uma única jogada. Isso é uma regra do xadrez. Porém, existe um ponto muito importante para que ela possa ocorrer, né? Que é importante que nem o rei pode ter sido movido anteriormente e também nem a torre pode ter sido movida anteriormente. Os dois têm que ter estado imóveis até o momento do roque. E aí, por que a gente utiliza o roque? Não é uma regra, né? Você pode optar por não usar, mas é interessante porque você protege o seu rei a colocar ele em um ambiente menos centralizado, e aí você vai conseguir colocar a sua torre justamente em um ambiente mais centralizado para que ela possa ter mais mobilidade de ataque e o seu rei vai ficar lá escondidinho na dele, mais protegido por um bom tempo. Avaliando o jogo, a gente consegue perceber que o xadrez ele requer muita da sua atenção, pois você precisa estar sempre tendo pensamentos estratégicos, tanto para atacar quanto para se defender. Em conclusão, o xadrez é um jogo de lógica, habilidade e estratégia, e ele beneficia algumas áreas, como por exemplo o estímulo ao raciocínio lógico, visto que o jogador está sempre fazendo análises estratégicas e antecipações de movimentos. A solução de problemas. O jogador está sempre fazendo planejamentos estratégicos para sair de certas situações. A memorização. O jogador está sempre retendo padrões, aberturas e posições chaves dentro do tabuleiro. E a sistematização. Como o xadrez é um jogo de regras claras, ele promove a organização da lógica de informações.